A voz de Aleandro Dantes ecoou pelo pátio, fazendo os pombos levantarem voo e congelando uma dúzia de homens em fatos pretos impecáveis. Ninguém se mexeu. Ninguém se atreveu. No centro do campo de treino, o enorme cão de presa italiano da família estava orgulhosamente em cima dos três tratadores profissionais que ele acabara de arrastar pela gravilha, como se fossem brinquedos de crianças. Mangas rasgadas, fatos enlameados, egos feridos. Nada parecia importar ao cão enorme. Ele simplesmente bocejou, espreguiçou-se preguiçosamente e pareceu completamente indiferente. Os capangas mais velhos trocaram olhares nervosos. Substituir um guarda-costas era fácil. Substituir o cão de guarda favorito do chefe, isso era outra coisa completamente diferente. Assim que Aleandro parecia pronto para encomendar outro tratador caro da Europa, os portões da propriedade abriram-se. Uma mulher, ligeiramente ofegante, apressou-se para dentro carregando uma mochila desbotada decorada com pequenas patas bordadas. Ela pestanejou para a mansão intimidante. Depois para os homens vestidos como se pertencessem a um filme de ação. Finalmente, olhou para o cão enorme e a rosnar. "Oh!" disse ela alegremente. "Quem é o meu bebé rabugento?" 5 segundos depois, o aterrador guardião do Império Dantes rolou para as costas, expondo a barriga e abanando a cauda com completa felicidade. O silêncio engoliu a propriedade. Como é que o cão de guarda mais temido da cidade se apaixonara irremediavelmente por uma passeadora de cães curvilínea a carregar biscoitos de fígado caseiros? Ninguém, nem mesmo Aleandro Dantes, fazia a menor ideia. Mais cedo naquela mesma manhã, Daisy Harper já estava com 43 minutos de atraso. Ela culpou um beagle teimoso. O beagle culpou um esquilo. O esquilo não culpou absolutamente ninguém. A vida, Daisy acreditava frequentemente, tinha um estranho sentido de humor. Aos 31 anos, ela equilibrava 3 empregos a tempo parcial, diferentes com a determinação de quem desistira de esperar que a vida se tornasse mais fácil anos antes. Passeava cães antes do pequeno almoço, trabalhava à tarde numa loja de produtos para animais de estimação do bairro, passava as noites a ajudar numa pequena clínica veterinária sempre que precisavam de um par de mãos extra. Cada cheque de pagamento desaparecia quase imediatamente. Não porque ela vivesse extravagantemente. Tudo o contrário. Meses antes da morte da sua mãe, elas tinham resgatado animais que ninguém mais queria. Cães velhos, cachorros abandonados, animais feridos, animais de serviço reformados. Salvá-los deixara uma montanha de contas veterinárias que Daisy se recusava a ignorar. Eles mereciam amor, dizia ela sempre que os amigos questionavam por que é que trabalhava tanto. Por isso as contas mereciam ser pagas. Não era glamouroso, não era fácil, mas todas as manhãs começavam com abanar de caudas. Isso fazia tudo valer a pena. O seu telemóvel vibrou. Uma notificação de agendamento apareceu no ecrã. Novo cliente. Consulta de comportamento de emergência. Raça grande. Pagamento excelente. Propriedade com segurança privada. Ela franziu o sobrolho. Empresa de segurança privada. A sua agência habitual tinha-lhe acidentalmente anexado o endereço errado depois de 2 consultas terem sido trocadas naquela manhã. Daisy encolheu os ombros. Um cão é um cão. 15 minutos depois, ela chegou a portões de ferro imponentes guardados por homens que usavam fatos pretos e auscultadores. Ela sorriu brilhantemente. Olá. Os guardas olharam uns para os outros. Um pressionou discretamente um botão. Outro sussurrou no seu microfone. Daisy olhou para trás. Alguém famoso está a visitar? Os guardas não responderam. Eles simplesmente abriram os portões. Empresa de segurança chique, murmurou Daisy enquanto entrava. Deve ter equipamento de escritório muito caro. Dentro da propriedade, Alisandro observava a recém-chegada a aproximar-se da varanda. Esta é a substituta, sussurrou um capanga. Aparentemente ela trouxe brinquedos para cães. De facto tinha.
Brinquedos de corda coloridos espreitavam de um lado da sua mochila. Um pato barulhento saía de outro. Um capanga idoso suspirou. Vamos todos morrer. Aleandro permaneceu inexpressivo. Ele vira comportamentalistas de animais reconhecidos internacionalmente falharem, treinadores militares reformados falharem, especialistas em cães Polícia K9 falharem. Se esta mulher falhasse também, pelo menos ela parecia boa demais para ser culpada. O seu cão certamente não concordaria. O enorme cão de presa italiano avançou imediatamente com um latido trovejante. Vários guardas instintivamente levaram a mão às armas. Daisy fez algo completamente inesperado. Sentou-se ali mesmo na gravilha, de pernas cruzadas, ignorando todos os rostos assustados à sua volta. Abriu a mochila, não para tirar uma trela, nem um colar de treino, nem qualquer equipamento complicado. Em vez disso, tirou uma pequena bolsa de pano. O cheiro rico de biscoitos caseiros de carne de vaca espalhou-se pelo pátio. As orelhas do cão mexeram-se. Daisy inclinou a cabeça. Oh, querido, a sua voz suavizou. Estás exausto, não estás? Outro rosnado. Ela assentiu com simpatia. Eu sei. Passaram mais alguns segundos. Tiveste estranhos a gritar contigo a semana toda. O cão parou de latir. Tu não os conheces. Silêncio. Eles não te conhecem. O animal gigante baixou lentamente a cabeça. Por todo o pátio, vários capangas olhavam como se estivessem a testemunhar bruxaria. Daisy sorriu gentilmente. Eu também não confiaria neles. A cauda do cão deu uma batida cautelosa. Ela não se aproximou. Não exigiu obediência. Simplesmente atirou um biscoito a vários metros de distância. O cão cheirou-o, comeu-o e depois olhou para trás. Outro biscoito aterrou mais perto. Depois outro. Em poucos momentos, o enorme guardião caminhou calmamente na direção dela por conta própria. Quando finalmente a alcançou, Daisy ofereceu o último biscoito da sua palma aberta. Em vez de morder, ele lambeu-lhe cuidadosamente a mão. Oh, ela riu-se. És realmente muito educado. Sem hesitação, ela coçou atrás de uma orelha caída. O impossível aconteceu. O enorme cão de presa italiano encostou-se ao toque com um suspiro profundo e satisfeito. Um guarda-costas deixou cair acidentalmente os seus óculos de sol. Outro fez o sinal da cruz discretamente. Um capanga idoso sussurrou. Conheço este cão há 6 anos. Ele nunca suspirou. Nem uma vez. Aleandro desceu a escadaria de pedra sem tirar os olhos da cena inacreditável. O cão notou-o. Normalmente, ele correria imediatamente para o seu mestre. Hoje, ele permaneceu sentado ao lado de Daisy, encostado confortavelmente ao seu ombro. Alessandro parou a poucos metros de distância. A mulher olhou para cima. Oh! Ela sorriu calorosamente. Você deve ser dono da empresa de segurança. Pela primeira vez em anos, ninguém falou com Aleandro Dantes como se ele fosse um empresário comum. Ele quase a corrigiu. Quase. Em vez disso, perguntou calmamente. E o que pensa da minha funcionária? Ela olhou para o cão. Oh, ele é maravilhoso. Ele só pensa que todos esperam que ele se apresente, em vez de ouvirem. Vários capangas olharam uns para os outros. Ela tinha acabado de analisar o cão de ataque do chefe. A parte mais engraçada é que ela não está errada. O cão de presa italiano descansou gentilmente a sua cabeça enorme no colo de Daisy, e depois fechou os olhos. Aleandro olhou para a cena, o seu protetor mais leal. O cão que não confiava em quase ninguém. O animal que assustara todos os tratadores profissionais que o dinheiro podia comprar. Completamente adormecido no colo de uma mulher, que ainda acreditava que estava a visitar uma empresa de segurança muito séria. Pela primeira vez em muito tempo, Aleandro Dantes sentiu algo muito mais perigoso do que medo. Curiosidade. E algures atrás dele, vários capangas perceberam silenciosamente a mesma coisa. Nada dentro do Império Dantes seria nunca mais o mesmo. Ao nascer do sol na manhã seguinte, toda a propriedade Dantes aceitou uma verdade surpreendente. O enorme cão de presa italiano tinha tomado a sua decisão. A alegre passeadora de cães ia ficar.
Se mais alguém aprovava, parecia completamente irrelevante. Alessandro estava no seu escritório, a olhar para o pátio enquanto os seus capangas mais fiéis se reuniam à volta da mesa de conferências. Normalmente, as suas reuniões matinais giravam em torno de rotas de transporte, relatórios financeiros, negociações políticas e inteligência de segurança. Hoje, ninguém conseguia parar de falar sobre o cão. Ainda acho que ele está a fingir, murmurou um capanga. Outro abanou a cabeça. Eu vi o Bruno deixá-la limpar as patas. A sala ficou em silêncio. Limpar as patas do Bruno anteriormente exigia 4 tratadores, 2 focinheiras e muita coragem. Um guarda-costas veterano suspirou dramaticamente. Trabalho para o chefe há 12 anos. O cão gosta mais dela do que de qualquer um de nós. Aleandro fechou calmamente a pasta à sua frente. O nome dela. Todos olharam para ele. O quê? O nome dela é Daisy. A sala trocou olhares significativos. O chefe lembrou-se do nome da passeadora de cães depois de a conhecer uma vez. Interessante. Muito interessante. Um capanga mais velho deslizou discretamente uma nota de 20 euros pela mesa. Dou-lhe 3 dias. Outro colocou 50. Eu digo amanhã. Para quê? Perguntou um guarda mais jovem. O velho sorriu sabendo antes que o chefe inventasse uma desculpa para a contratar. Entretanto, Daisy não fazia a menor ideia de que se tinha tornado o tópico principal de discussão dentro de uma das organizações criminosas mais poderosas da Costa Leste. Ela chegou carregando 2 sacolas de supermercado reutilizáveis. Uma continha material de grooming. A outra continha bolachas de manteiga de amendoim recém-assadas, em forma de pequenos ossos. Os guardas no portão reconheceram-na imediatamente. Um até sorriu. Isso sozinho chocou a todos. Bom dia, Daisy acenou. Fiz extras. Ela levantou a sacola para o seu funcionário de segurança. O guarda mordeu o lábio para parar de rir. O nosso funcionário de segurança tem estado à espera. Como se tivesse ouvido a sua voz, Bruno irrompeu pelas portas do pátio. As suas patas enormes trovejariam pelo caminho de pedra. Vários novos funcionários instintivamente baixaram-se para se proteger. Em vez de atacar, o cão enorme derrapou em frente a Daisy antes de saltar excitadamente como um cachorrinho gigante. Ela riu-se. Oh, meu Deus, alguém sentiu saudades minhas? Bruno respondeu encostando seus 72 quilorões a ela. Ela quase perdeu o equilíbrio. Senhor, um guarda falou discretamente no seu auscultador. Ele está a sorrir outra vez, sussurrou outro. Não sabia que cães desse tamanho conseguiam sorrir. Aleandro observava tudo da varanda. Ele não estava a sorrir. Não exatamente, mas os cantos da sua boca tinham definitivamente esquecido como ficar completamente retos. O seu conselheiro notou e imediatamente desviou o olhar, fingindo não ver o chefe aparecer feliz. Parecia a escolha de carreira mais segura. Mais tarde naquela manhã, Aleandro encontrou Daisy a escovar Bruno debaixo de um grande carvalho. Ela cantarolava suavemente enquanto trabalhava no pelo espesso do cão. Bruno deitava-se completamente relaxado com uma pata enorme pousada no sapato dela. Conhece-o há menos de 24 horas, disse Aleandro. Ela olhou para cima brilhantemente. Oh, olá! Depois ela deixou escapar acidentalmente. O seu funcionário tem ansiedade de separação. Silêncio. Um guarda-costas próximo tossiu tão violentamente que quase se engasgou. Meu! Aleandro fez uma pausa. Funcionário. Ela assentiu sinceramente. Ele parece muito confiante, mas sempre que você se afasta, ele vigia a porta. Ela coçou Bruno debaixo do queixo. Claro apego emocional. Bruno imediatamente olhou para Aleandro depois de volta para Daisy, quase como se provasse o seu ponto. Ela sorriu orgulhosamente. Vês? Aleandro olhou para o cão, depois para Daisy. Ele passara anos a estudar rivais, políticos, negociadores e funcionários da lei. Ninguém jamais analisara o seu cão de guarda em menos de 30 segundos, especialmente não corretamente. Você entende de animais? Eu ouço, Daisy respondeu simplesmente. Eles geralmente dizem-te tudo. Naquela tarde, Aleandro fez um anúncio inesperado. Quero acionar a senhorita Harper aqui por uma semana. Ninguém questionou a ordem. Não era permitido. Lá dentro, no entanto, o jogo de apostas triplicou. Oficialmente, Daisy tinha sido contratada para continuar a reabilitação do Bruno. Não oficialmente,
Aleandro viu-se a inventar razões para passar pelo canil várias vezes por dia. Às vezes perguntava sobre a dieta do Bruno, às vezes sobre exercício, às vezes absolutamente nada. Ele simplesmente ficava por perto enquanto Daisy conversava incessantemente com o cão. E então o Sr. Pickles roubou um bolo de aniversário inteiro. Bruno inclinou a cabeça. Eu sei que era de chocolate. Eu gritei também, sussurrou um guarda-costas. Quem é o Sr. Pickles? Outro respondeu. Um chihuahua. Aparentemente, eles ouviram mesmo assim. Na quarta-feira, algo extraordinário aconteceu. Homens temidos em 3 estados começaram a agendar inspeções suspeitamente frequentes perto do canil. Um capanga apareceu a carregar papéis. Outro alegou que estava a verificar câmaras de vigilância. Mais alguém insistiu que estava a realizar segurança de perímetro de rotina. Cada desculpa soava pior do que a anterior. Na realidade, eles simplesmente queriam ouvir Daisy contar outra história. Então, o Chihuahua acreditava que era secretamente um lobo. Vários homens enormes riram tanto que o café quase lhe saiu pelo nariz. Você inventou isso. Gostava de ter inventado. Ele desafiou um pastor alemão. O que aconteceu? O pastor alemão pediu desculpa. Até Alessandro riu apenas uma vez, discretamente. Infelizmente, todos ouviram. Todo o canil congelou. O chefe tinha rido. Um guarda mais jovem sussurrou lentamente. Não sabia que ele conseguia. A notícia espalhou-se pela sede mais rápido do que qualquer alerta de segurança. O chefe tinha sorrido, depois rido 2 vezes. Os funcionários voluntariaram-se subitamente para missões perto dos jardins. A atmosfera dentro da propriedade mudou quase imperceptivelmente. As pessoas cumprimentavam-se umas às outras. A equipa da cozinha assou bolos extra. Os jardineiros receberam elogios. Até o Bruno parecia determinado a apresentar Daisy a todos os funcionários que gostava, o que surpreendentemente se estava a tornar quase toda a gente. No final da tarde de quinta-feira, Daisy notou a Leandro parado sozinho, perto dos campos de treino. Ele parecia cansado. Não fisicamente, emocionalmente. Ela aproximou-se cuidadosamente. Dia longo. Tive piores. Tive dias em que 6 labradores escaparam de uma vez. Ele pestanejou. Não acho que isso seja comparável. Você ficaria surpreendida. Ela sorriu. Todos eles encontraram uma poça de lama. Por razões que Alessandro não conseguia explicar, ele quis saber como a história terminava. Então eu saltei atrás deles, usando sapatos novos. E os meus sapatos nunca recuperaram. Ele olhou para ela por vários segundos silenciosos. Você riu de qualquer maneira. Ela encolheu os ombros. Já aconteceu. Melhor rir. Essa frase simples permaneceu com ele muito depois de a conversa terminar. Porque algures, durante anos, cheios de negociações, traições e decisões impossíveis, ele esquecera que as pessoas podiam pensar assim. Naquela noite, Bruno recusou-se a dormir dentro do seu luxuoso canil. Em vez disso, plantou-se em frente à pequena casa de hóspedes de Daisy. Os guardas tentaram convencê-lo a ir embora. Nada funcionou. Finalmente, Alessandro caminhou até lá. Bruno. O cão abriu um olho, depois virou deliberadamente a cabeça. Um guarda sussurrou. Acho que ele ignorou o chefe. Acho que ele o ignorou absolutamente. Naquele exato momento, Daisy abriu a porta da sua casa de hóspedes, carregando um cobertor. Oh, querida, você começou a acampar. Bruno abanou entusiasticamente. Ela cobriu-o com o cobertor, apesar de ele mal caber debaixo dele. Pronto, muito melhor. Bruno suspirou feliz. Alessandro olhou para a cena ridícula. O guardião mais temido da propriedade. Aconchegado como uma criança gigante. A sua própria equipa lutava para esconder as suas risadas. Pela primeira vez em muitos anos, a propriedade dantes soava menos como uma fortaleza e mais como um lar. Aleandro olhou para a janela fracamente iluminada da casa de hóspedes, onde Daisy já estava a preparar os biscoitos caseiros para amanhã. Ele disse a si mesmo que a contratara porque Bruno a precisava. No entanto, algures no fundo,
Uma voz silenciosa fez uma pergunta perigosa. Será que o Bruno era verdadeiramente o único que esperava vê-la todas as manhãs? Aleandro não tinha resposta, e essa incerteza incomodava-o mais do que qualquer inimigo alguma vez o tinha feito. Sexta-feira de manhã começou com uma discussão. Não entre famílias mafiosas rivais, não entre políticos, nem mesmo entre Alessandro e um dos seus capangas notoriamente teimosos. Foi entre Aleandro e Bruno. Nenhum deles parecia disposto a admitir. A discórdia começou quando Daisy entrou no pátio carregando uma cesta fresca de biscoitos caseiros. Bom dia, bonito. Bruno saltou na sua direção antes que Alessandro tivesse a oportunidade de dizer uma única palavra. O enorme cão de presa italiano sentou-se diretamente em frente a Daisy, levantando uma pata enorme com precisão teatral. Oh, ela sorriu. Alguém quer atenção. Ela coçou atrás das suas orelhas. Bruno gemeu de felicidade. Aleandro pigarreou. Daisy. Ela olhou para cima. Oh, bom dia. Antes que pudesse andar até ele, Bruno mudou-se casualmente para o lado, colocando todo o seu corpo entre eles. O movimento parecia inocente, completamente acidental, exceto que todos os guardas a observar sabiam exatamente o que o cão tinha feito. Um guarda-costas sussurrou. Ele bloqueou o chefe. Outro assentiu novamente. Aleandro deu um passo para o lado. Bruno espelhou-o. Daisy franziu o sobrolho. Acho que ele quer brincar. Um KPO veterano quase deu uma gargalhada. Número de brincadeira. O cão estava a guardar algo. Ou melhor, alguém. Aleandro cruzou os braços. Bruno. O cão olhou para ele e depois encostou-se deliberadamente com mais força às pernas de Daisy. Vários guardas de repente acharam o pavimento extremamente interessante. Olhar para o chefe neste momento parecia desnecessariamente perigoso. Nos dias seguintes, a estranha competição tornou-se impossível de ignorar. Sempre que Aleandro convidava Daisy para discutir o progresso do Bruno, o Bruno chegava primeiro. Se Aleandro se sentasse ao lado dela durante o almoço, o Bruno espremia o seu corpo enorme no banco entre eles. Se Aleandro elogiasse o trabalho de Daisy, o Bruno latia como se exigisse reconhecimento igual. Até Daisy achou o comportamento divertido. Acho que ele está preocupado que alguém a roube, murmurou um capanga em voz baixa. Ele não é o único. O jogo de apostas explodiu. Todas as tardes, os guarda-costas reuniam-se discretamente no escritório de segurança. Não para discutir vigilância, mas para atualizar o placar. Quem tem mais ciúmes, Bruno ou o chefe? Probabilidades atuais. Bruno, 3, em. Chefe, 2, 1. Um jovem recruta parecia horrorizado. Estamos mesmo a apostar nisto? O veterano ao lado dele encolheu os ombros. Sobrevivemos a tiroteios. Isto é consideravelmente mais perigoso. Mais tarde, naquela tarde, Daisy encontrou Aleandro parado do lado de fora do salão de treino interior. Ele parecia anormalmente pensativo. Está tudo bem? Perguntou ela. Fui informado de que o meu cão desenvolveu. Ele fez uma pausa. Certos hábitos. Ela pestanejou. Oh, você quer dizer o encostar? É assim que eu chamo a isso. Ela sorriu. Quando os cães confiam completamente em alguém, eles às vezes encostam-se a eles. Ela demonstrou pressionando gentilmente o ombro contra Bruno. O cão enorme imediatamente encostou-se de volta. Vês, é como um abraço. Aleandro observou calmamente. Nunca o vi fazer isso. Provavelmente nunca se sentiu seguro o suficiente. As palavras assentaram pesadamente no ar. Não porque criticassem Alessandro. Elas não criticavam. Daisy falava sem julgamento, apenas com bondade. Ela parecia sempre acreditar que toda a criatura assustada tinha uma razão, mesmo que mais ninguém a entendesse. Naquela noite, chuva forte cobriu a propriedade. A maioria dos funcionários correu para dentro. Daisy, no entanto, sentou-se debaixo do toldo do canil, a secar Bruno com toalhas enormes, enquanto falava sem parar. E então o gatinho adotou o São Bernardo. Bruno olhava atentamente. Eu sei, não faz sentido nenhum, mas também não faz sentido o ananás na pizza. Aleandro chegou carregando 2 canecas fumegantes de café. Pensei que talvez estivesse com frio. Oh,
Ela parecia genuinamente surpreendida. Obrigada. Quando ela pegou na caneca, a sua manga prendeu-se num dos brinquedos do Bruno. O pato barulhento voou pelo ar. Sem pensar, Alessandro apanhou-o. Houve um longo silêncio. O temido chefe da máfia estava agora a segurar um pato barulhento amarelo brilhante. Um guarda-costas que passava perto congelou. Outro afastou-se discretamente para evitar rir. Daisy mordeu o lábio. Desculpe, eu geralmente só me envergonho a mim mesma. Aleandro olhou para o brinquedo. Então, para espanto de todos, ele apertou-o. Squeak. O som ridículo ecoou pelo pátio chuvoso. Bruno latiu excitadamente. Daisy irrompeu numa gargalhada incontrolável. Risada verdadeira. O tipo que chegava antes da permissão. Aleandro olhou para ela por um momento. Então, apesar de si mesmo, ele também riu. Era mais suave que o dela, mas genuíno. Por alguns segundos, a chuva, a propriedade e os fardos da liderança pareceram impossivelmente distantes. Infelizmente, alguém mais testemunhou tudo. Vanessa Caldwell baixou o vidro escurecido do seu sedã de luxo quando entrou na propriedade. Ela passara meses a organizar galas de caridade para a Fundação Dantis. Elegante, inteligente, lindamente composta. Ela compreendia a alta sociedade perfeitamente. Ela também imaginara secretamente tornar-se a senhora Aleandro Dantes um dia. O futuro parecia óbvio até agora. Ela observou Aleandro parado na chuva, a segurar café, a segurar um pato barulhento enquanto sorria para a passeadora de cães. Vanessa franziu o sobrolho. Quem é ela? O motorista respondeu cuidadosamente. Miss Daisy Harper, a mulher que cuida do Bruno. A expressão de Vanessa endureceu. Uma funcionária temporária, ouvi dizer. Ela observou Bruno a descansar felizmente encostado a Daisy. Então notou algo ainda mais estranho. Aleandro já não observava o cão. Ele observava Daisy a rir. Vanessa reconheceu aquele olhar imediatamente. Não era fascínio, não era curiosidade. Era o início de afeição. E a afeição mudava homens poderosos. Ela não podia permitir isso. Nos dias seguintes, Vanessa fez todos os esforços para lembrar Alessandro das suas reuniões agendadas. Jantares de angariação de fundos, parcerias de museus, recessões políticas, leilões de caridade de luxo. Ele compareceu, ouviu, assinou todos os documentos necessários. No entanto, cada reunião terminava da mesma forma. Mais alguma coisa? Não. Então gostaria de ir ver o Bruno. Vanessa forçou um sorriso. Claro, mas cada vez que ele se afastava, ele não estava realmente a ver o Bruno. Ele estava a ver se Daisy se lembrara de almoçar, se ela precisava de algo para os cães de resgate, com os quais ainda voluntariara, se a cozinha da propriedade preparara refeições que ela realmente gostava. A equipa notou. Os capangas notaram. Até o Bruno notou. Sempre que Alessandro chegava a carregar lanches ou café, o cão gigante introduzia-se orgulhosamente entre eles antes de aceitar metade dos petiscos. Uma tarde, Aleandro suspirou dramaticamente. Eu alimento-o. Um guarda próximo fingiu estudar as nuvens. Eu pago por ele. Outro ficou subitamente fascinado com os seus próprios sapatos. Aleandro observou Bruno a receber outro abraço caloroso de Daisy. Por que é que ele recebe todos os mimos? O silêncio que se seguiu durou exatamente 3 segundos. Então todos os guarda-costas próximos dispersaram-se em direções diferentes antes que alguém risse acidentalmente na frente do chefe. Infelizmente, eles riram no momento em que chegaram ao corredor. A história espalhou-se pela sede em minutos. Ao fim da noite, até a equipa da cozinha soube. O chefe estava com ciúmes do seu próprio cão. Vanessa ouviu essa história também. Ao contrário de todos os outros, ela não riu. Ela ficou em pé sozinha dentro do salão de baile, onde o baile de caridade anual da fundação estava a ser preparado. Lustres de cristal brilhavam no alto. Centenas de convidados chegariam em breve. Políticos, juízes, líderes empresariais, executivos de mídia. Seria o lugar perfeito para reforçar a sua importância ao lado de Alessandro. A menos que aquela alegre passeadora de cães
permanecesse parte da sua vida diária. Vanessa traçou lentamente um dedo sobre uma antiga caixa de música de prata, exibida numa vitrine de vidro. Uma relíquia de família inestimável protegida por câmaras de segurança discretas. Uma ideia formou-se silenciosamente. Não cruel o suficiente para parecer inacreditável, apenas credível o suficiente para destruir a reputação de alguém. Ela sorriu para o seu reflexo no vidro. Se a senhorita Harper for embora por conta própria, ninguém me culpará. Lá fora, Bruno levantou subitamente a cabeça e olhou na direção da mansão. Os cães frequentemente sentiam o perigo muito antes das pessoas. Desta vez, ele não estava a observar um inimigo a aproximar-se da propriedade. Ele estava a observar um a emergir silenciosamente de dentro dela. Na manhã de segunda-feira, Daisy parou de contar quantas pessoas a cumprimentavam pelo nome. Os jardineiros acenavam sempre que ela atravessava o pátio. A equipa da cozinha colocava muffins frescos na sua mochila para mais tarde. Até os contabilistas, que normalmente apressavam-se pelos corredores, sem fazer contato visual, abrandavam o suficiente para perguntar se Bruno tinha gostado do seu novo brinquedo. A propriedade já não parecia uma fortaleza intimidante. Parecia estranhamente viva. Daisy supôs que todos simplesmente se tinham tornado mais amigáveis. Ela nunca percebeu que ela tinha sido a razão. Nem todos acolheram a mudança. Vanessa Caldwell observava-a acontecer com crescente frustração. Onde quer que olhasse, os funcionários estavam a sorrir. Os guarda-costas estavam a rir. O chefe demorava-se em conversas que nada tinham a ver com negócios. Pior de tudo, sempre que Daisy entrava numa sala, a atenção de Alessandro seguia quase automaticamente. Vanessa passara anos a dominar a conversa elegante, a etiqueta perfeita, o timing perfeito, as aparências perfeitas. No entanto, de alguma forma, a mulher que acidentalmente derramara biscoitos para cães sobre pisos de mármore atraía mais afeição genuína do que todo o encanto cuidadosamente ensaiado de Vanessa. Isso não era aceitável. No final da tarde de terça-feira, Vanessa entrou silenciosamente na galeria da família. A antiga caixa de música de prata descansava dentro da sua vitrine iluminada. Pertencera à avó de Aleandro. O seu valor sentimental excedia o seu preço. Vanessa olhou na direção do corredor. Vazio. Ela abriu discretamente a vitrine usando o código de acesso temporário que lhe fora dado, enquanto planeava o próximo baile de caridade. Remover a caixa de música levou menos de 5 segundos. Escondê-la dentro de um armário de arrumação atrás de pilhas de linho decorativo levou mais 10. Depois ela sorriu. Passo concluído. Na manhã seguinte, a mansão explodiu em confusão. A caixa de música desapareceu. Servos procuraram por todos os corredores. A segurança revisou os registros de convidados. Capangas seniores interrogaram membros da equipa. Ninguém entendia como um item protegido dentro da galeria privada podia simplesmente desaparecer. Vanessa esperou pacientemente. Então ela falou com preocupação cuidadosamente medida. Odeio dizer isto, mas a senhorita Harper estava a limpar o Bruno depois de ele ter vagueado pela galeria ontem. Silêncio instalou-se na sala. Um servo protestou imediatamente. A senhorita Harper nunca... Tenho a certeza que ela não quis mal. Vanessa interrompeu gentilmente. Talvez ela o tenha admirado. Talvez ela tivesse planeado devolvê-lo. A sugestão soou educada, razoável, perigosamente credível. Em 1 hora, o boato se espalhara pela propriedade. Ninguém queria acreditar. No entanto, a incerteza substituiu silenciosamente a confiança. Daisy percebeu a mudança imediatamente. As pessoas ainda sorriam, mas não tão calorosamente. As conversas paravam quando ela se aproximava. Ela olhou em volta confusa. Fiz alguma coisa errada? Ninguém respondeu. Finalmente, Aleandro pediu para a ver. Ela entrou no seu escritório carregando a trela do Bruno, completamente alheia ao que a esperava. Você queria ver-me? A sua expressão permaneceu calma. Demasiado calma. Tem havido. Ele escolheu as suas palavras cuidadosamente. Uma acusação. O seu sorriso desapareceu. Contra mim, um valioso objeto de família desapareceu.
Ela pestanejou várias vezes. Oh, espero que você o encontre. A sinceridade na sua voz quase fez Aleandro descartar toda a conversa. Então o dever interveio. Você esteve na galeria ontem? Apenas porque o Bruno perseguiu uma borboleta. Ela sorriu desajeitadamente. Ele perdeu. Apesar de tudo, o canto da boca de Aleandro quase se moveu. Quase. Daisy, alguém pensou que eu a levei? A sua voz tornou-se muito pequena. Ele odiou ouvi-la. Tenho de investigar todas as possibilidades. Ela assentiu lentamente. Eu entendo. Sem raiva, sem indignação, apenas decepção. De alguma forma isso doeu ainda mais. Uma hora depois, Daisy arrumou silenciosamente a sua mochila dentro da casa de hóspedes. Dobrou o cobertor favorito do Bruno, lavou as tigelas de comida dele pela última vez, etiquetou cada recipiente de biscoitos caseiros com instruções simples. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Ela até incluiu pequenas notas escritas à mão. Diz ao Bruno que ele é o rapaz mais corajoso. Por favor, não o deixes comer meias. Ele só finge que não gosta de banhos. Lágrimas turvaram a sua caligrafia. Não quero que ninguém pense que causei problemas, sussurrou ela para si mesma. O Sr. Dantes já tem problemas suficientes. Assim, ela tomou a decisão que sempre tomava quando a vida se tornava complicada. Ela sairia silenciosamente, sem pedir a ninguém que a defendesse. Bruno percebeu que algo estava errado antes de qualquer outra pessoa. Os cães notavam malas, cheiros diferentes, o som de choro silencioso. Enquanto Daisy fechava a sua mochila, Bruno colocou a sua cabeça enorme no seu ombro. Ela abraçou-o com força. Vou para casa, querido. Você vai ficar bem. Ele choramingou. Não. Ela sorriu através das lágrimas. Você vai fazer novos amigos. Ele respondeu plantando-se diretamente em frente à porta da casa. Ela riu-se suavemente. Você é demasiado grande para ser dramático. Ele não se mexeu. Ela tentou passar por ele. Ele moveu-se com ela. Ela deu um passo para a esquerda. Ele deu um passo para a esquerda. Ela deu um passo para a direita. Ele deu um passo para a direita. Você é absolutamente impossível. Lá fora, 2 guarda-costas aproximaram-se. O chefe pediu-nos para escoltar a senhorita Harper. Um abriu a porta da casa. Bruno ficou de pé. Um rosnado profundo percorreu a sala. Ninguém se mexeu. Os guardas olharam uns para os outros. Vou primeiro. Você absolutamente não vai. O corpo enorme de Bruno bloqueou toda a entrada. Não agressivamente, protetoramente. Ele não estava a ameaçar Daisy. Ele estava a recusar-se a deixá-la sair. A notícia chegou a Alessandro em minutos. Senhor, um guarda hesitou. O Bruno não permite que ninguém se aproxime da senhorita Harper. Aleandro caminhou imediatamente em direção à casa de hóspedes. Quando ele chegou, metade da equipa de segurança já se tinha reunido lá fora. Ninguém tinha cruzado a porta. Lá dentro, Daisy sentou-se na beira da cama a acariciar o pescoço de Bruno. Está tudo bem, ela sussurrou. Eles não estão zangados contigo. O cão gigante pousou o queixo no joelho dela, recusando-se a mover-se. Aleandro entrou sozinho. Bruno. O cão olhou para ele. Pela primeira vez em anos, o fiel guardião ignorou uma ordem direta. Bruno. Nada. Apenas outro ganido baixo, quase a implorar. Daisy parecia embaraçada. Desculpe. Acho que ele acredita que se eu for embora, ela engoliu em seco. Eu nunca mais voltarei. Alessandro olhou para a cena à sua frente. O cão que ele criara, a mulher que transformara a propriedade, a mala arrumada ao lado da cama. Algo apertou dolorosamente no seu peito. Até aquele momento, ele convencera-se de que estava simplesmente a proteger a investigação, a manter a ordem, a fazer o que qualquer líder responsável faria. Mas vendo Daisy a preparar-se silenciosamente para desaparecer da sua vida, ele compreendeu uma verdade que estivera a evitar. Bruno não era o único aterrorizado por a perder. Ele estava lá fora. Os capangas esperavam em silêncio inquieto. Um conselheiro idoso falou discretamente. Senhor. Aleandro nunca desviou o olhar de Daisy.
Revise todas as gravações de segurança das últimas 72 horas, de toda a propriedade, sem exceções. O conselheiro assentiu imediatamente, e se a acusação for falsa, a voz de Aleandro tornou-se tão fria que congelou a sala. Então alguém confundiu gentileza. Ele olhou para Daisy. Com fraqueza. Isso seria um erro inesquecível. Do outro lado do pátio, Vanessa observava de uma varanda no andar de cima. Ela viu Aleandro permanecer dentro da casa de hóspedes muito mais tempo do que o esperado. Ela viu Bruno recusar-se a sair do lado de Daisy. Ela viu investigadores seniores a correr em direção ao escritório de segurança pela primeira vez desde que iniciara o seu plano. Um lampejo de incerteza atravessou o seu rosto. Ela esperava que Daisy fosse embora. Ela não esperava que Alessandro movesse todo o peso do Império Dantis para descobrir a verdade. E algures no fundo da sala de controlo de segurança, dezenas de monitores de vigilância já estavam a reproduzir cada segundo de filmagem dos últimos 3 dias. Algures entre milhares de momentos gravados, uma câmara capturara exatamente o que realmente acontecera. Era apenas uma questão de tempo até que a verdade viesse à tona. 3 dias depois, o baile de caridade anual da Fundação Dantis brilhava mais do que nunca. Lustres de cristal banhavam o salão de baile numa luz dourada e quente. Políticos misturavam-se com juízes. CEOs trocavam cartões de visita com filantropos. Representantes de famílias rivais ofereciam sorrisos cuidadosamente ensaiados, fingindo que décadas de rivalidade nunca tinham existido. Tudo parecia impecável, exatamente como Vanessa Caldwell planeava. Ela usava um elegante vestido verde esmeralda e cumprimentava cada convidado com confiança sem esforço. Ninguém adivinhava que ela passara as últimas 72 horas a esperar silenciosamente que uma mulher desaparecesse para sempre. Do outro lado do salão de baile, no entanto, Alessandro parecia distraído. A sua atenção continuava a desviar-se para esta entrada. Ele pedira pessoalmente a Daisy para comparecer, não porque a aparência o exigisse, mas porque a queria lá. Mesmo depois de os investigadores terem recuperado a caixa de música de prata desaparecida, escondida dentro de um armário de arrumação. Mesmo depois de as filmagens de segurança terem revelado todos os passos da enganação de Vanessa. Ele não confrontara ninguém imediatamente. Ainda não. A verdade, ele acreditava, merecia testemunhas. Esta noite, toda a sala se tornaria uma. Quando Daisy finalmente entrou no salão de baile, a conversa suavizou quase instantaneamente. Ela usava um simples vestido azul marinho que quase desistira de comprar anos antes. Nada extravagante, nada projetado para atrair atenção. Ela ainda parecia ligeiramente desconfortável ao usar sapatos formais. Ainda se portava com a mesma humildade gentil. Ainda sorria nervosamente sempre que alguém a elogiava. Ela inclinou-se para Leandro quando ele a cumprimentou. Acho que estou com um vestido demasiado simples. Ele olhou para ela por um longo momento. Não. A sua voz era calma. Acho que todos os outros simplesmente se vestiram em excesso. Ela riu-se. O som aliviou uma tensão dentro dele que ele não se apercebera de que estava a carregar. Bruno, usando uma elegante coleira preta com uma gravata borboleta prateada, caminhava orgulhosamente ao lado deles. Vários convidados abandonaram imediatamente as conversas com os políticos em favor de cumprimentar o cão enorme. Bruno aceitou a admiração com dignidade notável, até Daisy lhe coçar atrás das orelhas. Então ele derreteu num feliz borrão de cauda a abanar e afeto gigante. A sala riu-se. Até diplomatas experientes não conseguiram deixar de sorrir. Vanessa observava tudo a desenrolar-se. Este era o seu momento. Se Daisy permanecesse admirada, tudo o que Vanessa construíra cuidadosamente desmoronar-se-ia. Ela levantou o seu copo de champanhe e bateu-lhe suavemente com uma colher de prata. O salão de baile silenciou. Senhoras e senhores, ela sorriu graciosamente. Antes de começar a angariação de fundos desta noite, acredito que a transparência é importante. Vários convidados assentiram. Vanessa virou-se para Daisy.
Houve um incidente infeliz envolvendo um tesouro da família Dantes. A sala ficou imóvel. Considero profundamente lamentável que alguém acolhido nesta casa. Ela fez uma pausa dramática. Escolha retribuir essa gentileza com roubo. Dezenas de olhos viraram-se para Daisy. O sorriso de Daisy desapareceu. Ela instintivamente baixou o olhar. O sentimento familiar regressou. Aquele que ela carregara a maior parte da sua vida. Sempre que estranhos presumiam o pior antes de ouvirem a verdade, ela abria a boca, depois fechava-a silenciosamente novamente. Ela nunca gostara de se defender. Antes que mais uma palavra pudesse ser dita, Aleandro deu um passo à frente. Você tem razão. A sua voz calma ecoou pelo salão de baile silencioso. A transparência é importante. Vanessa sorriu, acreditando que ele concordava. Ele nem sequer olhou para ela. Em vez disso, assentiu na direção do grande ecrã de projeção preparado para a apresentação da noite. Reproduzir a gravação. As luzes do salão de baile diminuíram. Apareceram filmagens de segurança. A marcação de tempo exibia claramente a tarde de terça-feira anterior. Todos os convidados observaram Vanessa a entrar sozinha na galeria da família. Viram-na a desbloquear a vitrine, a remover a caixa de música de prata, a caminhar calmamente para a sala de arrumação, a escondê-la atrás de linho decorativo e depois a sair como se nada tivesse acontecido. O silêncio tornou-se absoluto. Ninguém respirou. Ninguém sussurrou. Vanessa olhou para o ecrã em completa descrença. A sua voz tremeu. Eu posso explicar. Não. A resposta de Alessandro permaneceu perfeitamente controlada. Você não pode. 2 membros da equipa de segurança aproximaram-se silenciosamente dela. Ela olhou desesperadamente à volta do salão de baile. Ninguém a encontrou com os olhos. A imagem que ela passara anos a criar desapareceu em menos de 2 minutos. Não porque Alessandro a humilhara, porque a verdade falava por si. Enquanto ela era levada embora, o único som no salão de baile vinha do Bruno. Um latido satisfeito, quase como se anunciasse que a justiça finalmente chegara. A sala permaneceu em silêncio. Todos os convidados olhavam agora para Daisy. Ela permaneceu congelada, não triunfante, não vingativa, apenas sobrecarregada. Ela sussurrou. Eu nunca quis que ninguém se metesse em problemas por minha causa. Alessandro caminhou lentamente até ela. Cada passo parecia estranhamente pessoal, apesar das centenas de testemunhas que os rodeavam. Ele parou ao lado de Bruno. O cão gigante sentou-se imediatamente entre eles, olhando orgulhosamente de uma cara para outra. Aleandro ajoelhou-se. Vários políticos trocaram olhares confusos. O temido chefe da máfia a ajoelhar-se no meio de um baile de caridade. Ele coçou gentilmente as orelhas de Bruno. Meu amigo. Bruno abanou entusiasticamente. Preciso de pedir a sua permissão. Risos suaves espalharam-se pelo salão de baile. Aleandro olhou para Daisy. Se eu prometer não roubar todos os seus mimos. Ele sorriu. Você ficaria mesmo assim? Daisy pestanejou rapidamente enquanto as lágrimas lhe enchiam os olhos. Ela riu através delas. Só a Daisy consegue chorar e rir ao mesmo tempo. Ela olhou para baixo para Bruno. Bem, ela limpou as bochechas. Suponho que depende. Ela culpou gentilmente o rosto do cão. Você aprova? Bruno respondeu com um latido alegre, alto o suficiente para ecoar pelo salão de baile. Os convidados irromperam em aplausos calorosos. Até os líderes de famílias rivais encontraram-se a sorrir. Um juiz idoso comentou discretamente. Esse é provavelmente o processo de aprovação mais honesto que já testemunhei. Risos ecoaram pela sala mais uma vez. Daisy olhou de volta para Alessandro. Isso significa, ela provocou suavemente, que terei de o partilhar. Aleandro olhou para Bruno. Ele suspirou dramaticamente. Eu tenho partilhado ele a semana toda. Os guarda-costas finalmente desistiram, fingindo permanecer profissionais. Eles riram mais do que qualquer um. Meses passaram. A primavera transformou lentamente a propriedade Dantes. Os jardins sul desativados,
tornaram-se algo inteiramente novo. Fileiras de canis confortáveis substituíram os edifícios de arrumação abandonados. Amplos campos relvados estenderam-se pela propriedade. Cães de polícia reformados, cachorros abandonados, animais de resgate seniores, animais feridos. Cada criatura que outrora fora ignorada tinha agora um lugar seguro para se recuperar. O projeto operava através da Fundação Dantis, mas todos sabiam cujo sonho o inspirara. Daisy nunca pediu um grande escritório. Em vez disso, ela pediu áreas de recreio maiores, melhor equipamento médico, voluntários extras. Ela insistiu que todo o animal assustado merecia paciência antes de obediência. Alessandro aprovou todos os pedidos sem negociação. Os seus contabilistas pararam de fazer perguntas. Era mais fácil assim. A vida dentro da sede também mudou. Os capangas ainda discutiam negócios. As equipas de segurança ainda treinavam todas as manhãs. As reuniões ainda começavam precisamente a horas. Mas agora, biscoitos frescos para cães ocupavam permanentemente um canto da sala de conferências. Ninguém questionava. Novos funcionários rapidamente aprenderam uma tradição em comum. Se querias encontrar o chefe inesperadamente, trazias biscoitos. Bruno encontraria-te. E onde quer que Bruno fosse, Daisy geralmente não estava longe. Numa tarde soalheira, um guarda de segurança recém-recrutado caminhava pelos jardins com um veterano mais velho. Ele parou de surpresa. Debaixo de um grande carvalho, Bruno dormia pacificamente com a sua cabeça enorme pousada no colo de Daisy. Ela lia silenciosamente uma revista de resgate enquanto, distraidamente, lhe roçava uma orelha caída. A poucos metros de distância, Alessandro estava pacientemente a segurar 2 canecas de café. Ele notou ambos a dormir. Em vez de os acordar, ele simplesmente esperou, completamente contente. O jovem recruta sussurrou. Então, quem está realmente no comando por aqui? O veterano deu uma gargalhada. O chefe dirige o império. Ele assentiu na direção da cena pacífica debaixo da árvore. Mas ela dirige o chefe. Como se concordando com a afirmação, Bruno abriu um olho, abanou a cauda uma vez e voltou a dormir. Aleandro sorriu. Daisy olhou para cima. Os seus olhos encontraram-se. Nenhum discurso dramático era necessário. Nenhuma declaração grandiosa ficou inacabada. Algumas pessoas mudam o mundo com poder. Outras mudam-no com bondade. Daisy Harper nunca se tornou alguém diferente para ganhar amor. Ela simplesmente permaneceu exatamente quem sempre fora. Uma mulher de bom coração que falava com todos os cães como um velho amigo, acreditava que almas quebradas mereciam segundas chances, e acidentalmente lembrou um império mafioso inteiro de que força e gentileza nunca foram opostas. Às vezes, o lugar mais seguro no império mais perigoso não era atrás de guardas armados. Era ao lado de uma mulher com biscoitos para cães na mochila. E essa tornou-se a história favorita de todos.